É isso aí, Maguinho acertou com a Ponte em dezembro de 24, em 2025 foi o terceiro melhor lateral direito do Campeonato Paulista. E isso, sem dúvida, é muito importante, né? Porque o Campeonato Paulista é um campeonato extremamente complicado e difícil. E você começou a carreira muito cedo, 16 anos lá no Tupi, de Minas Gerais? Verdade, né? Comecei, né, com 16 anos, eu me profissionalizei, um começo difícil, né, no interior de Minas. Eu sou natural de Dores do Turvo, uma cidade de 5 mil habitantes, onde as possibilidades são muito poucas, né, Batista? E saí de casa com 15 anos, logo que eu cheguei lá no Tupi eu me profissionalizei e aí fui aos poucos me adaptando, né, ganhando meu espaço, mostrando as minhas características aí para o futebol, e dali a carreira, graças a Deus, progrediu e já estou aí há quase 15 anos, sempre jogando e mostrando meu futebol. E o Maguinho, que marcou o primeiro gol da Ponte na temporada, foi um golaço, olha o gol dele aqui, ó, contra o Novo Horizontino. Lembra desse gol, Maguinho? Lembro sim. É um jogo muito difícil, né? Onde a gente teve que superar bastante desafio ali dentro do campo, o campo encharcado, pouco tempo de preparação também, né? Eu lembro que o professor fez uma troca ali, me botou para jogar na linha da frente, e quando você joga na linha da frente você tem mais possibilidades, né? De arriscar chute, né? De poder estar ali mais próximo do gol, e eu fui feliz nesse chute aí de esquerda, e graças a Deus naquele momento nos ajudou. Foi de canhota? Foi de esquerda, E a Ponte tinha um jogador a menos, né? Um jogador a menos, né? Exatamente. O cara é destro, olha a canhota. Se a gente não conhecesse, poderia dizer que o cara é canhoto. Tamanha perfeição do chute. Bateu bem. Cruzado, pegou. Feliz demais. Exato. Vamos lá, perguntas para o Maguinho, nosso convidado especial de hoje aqui nos Donos da Bola. Maguinho, é o seguinte, há 3 partidas o seu time não vence dentro de casa. E é um questionamento corrente pelos torcedores da Ponte, pela rede social. O que estaria acontecendo com a Ponte, que joga bem fora de casa e não tão bem dentro de casa? A primeira pergunta, por que isso está acontecendo, na sua opinião? E segundo, o que vocês estão trabalhando para corrigir, caso tenha esse problema da Ponte nas últimas partidas não conseguir vencer em casa? A verdade, realmente, né, nos últimos 3 jogos, principalmente jogando diante do nosso torcedor, né, nós não conseguimos primeiramente a vitória, que é o nosso principal objetivo, e também uma grande performance assim, né. Cara, acredito que a gente jogando em casa, o adversário vem muito fechado, né, isso aí dificulta a gente bastante, né, porque a gente acaba às vezes tendo que se expor, né. E às vezes você se expõe em momento errado do jogo, você toma um gol, como nós tomamos um gol de bola parada, e depois fica um jogo difícil, né? Eu acho que é trabalhar, acho que o que a gente tem que fazer é trabalhar, né? Procurar evoluir a cada sessão de treino, né? E o professor tem passado bastante coisa pra gente, né? Principalmente pós-jogos, né? Pra gente corrigir esses detalhezinhos que vem fazendo a diferença, né? Mas a gente sabe também que um campeonato de pontos corridos que é longo, às vezes a equipe vai dar essa oscilada, né? Espero que a gente possa retornar nosso caminho de vitória aí no próximo jogo fora de casa. Gleger. Ô Maguinho, eu queria que você falasse um pouco das suas características, né? Porque a gente já inclusive esse gol aí, você estava citando, nesse lance, na substituição do Alberto, ele coloca você para jogar na segunda linha, né? E quando a Ponte foi contratar o Maguinho, não sei se vocês se lembram, foi passado pra gente que ele era um lateral que era muito agudo, né? Que gostava muito de jogar à frente, né? E que tinha uma certa dificuldade na marcação. Eu queria que você falasse um pouco das suas características, né? Porque a gente sabe que a vida do lateral não é fácil, né? Não é verdade. Ele tem que estar lá na frente, ele tem que marcar, ele tem que recompor, ele tem que vir por dentro, ele tem que fechar a linha. Eu queria que você falasse um pouco das suas características. Boa tarde, bom tê-lo aqui. Boa tarde. Assim, eu acho que a minha principal característica ao longo da minha carreira foi o meu vigor físico, né? Acho que a minha intensidade de jogo, acho que foi o diferencial assim na minha carreira. É claro que ao longo do tempo você vai amadurecendo, né? Você começa a se posicionar melhor dentro de campo, cortar caminho, e quando você pega um treinador que é igual o nosso, que é um treinador muito tático, né? Que tem muitas variações de jogo, você tem que saber o momento de atacar, o momento de defender, né? Tem vezes que eu jogo na linha, né, com a linha de 3 zagueiros, que você tem mais liberdade de poder chegar, tanto para cruzar como para finalizar.
Tem vezes que você está jogando na linha de 4, que é uma posição que você tem que estar mais defensivo, você tem que estar mais equilibrado para dar sustentação para o extremo da linha da frente. Então são coisas que a gente trabalha jogo a jogo, né? E como eu te falei, a gente vai amadurecendo e vai aprendendo também. Mas eu acho que ao longo da minha carreira foi realmente esse fator físico, né? Vigor físico de tanto atacar como defender, né? Acho que foi isso, assim. Breno Beretta, a sua pergunta, bebê, para o Maguinho, nosso convidado especial de hoje. Maguinho, primeiro prazer em falar com você, né? Eu gostaria que você explicasse para mim, ou tentasse explicar, não só para mim, mas para o torcedor da Ponte Preta também, até por esse momento que vive a Ponte, né? Dos 3 últimos jogos em casa, o que você, com a sua experiência, acha que a Ponte tem que fazer a partir de agora, não só nesse jogo fora, mas o jogo contra o Tombense dentro de casa, né? Você acha que tá faltando um pouco de tranquilidade dos jogadores na hora de definir? Você acha que nesses jogos em casa a pressão da torcida, é claro, afeta o psicológico do jogador por esse momento? O que você acha que a Ponte tem que fazer? O que você acha que está acontecendo? Cara, eu acho assim, com relação à pressão da torcida, eu acho que eu até estava comentando ali com o pessoal, eu vivi algo aqui no Paulistão que tinha muito tempo que eu não vivia, né? A gente perdeu um jogo ali contra o Red Bull e a torcida nos apoiando. Eu acho que a torcida sempre nos apoia. Acho que a torcida, ela corresponde àquilo que ela tá vendo dentro de campo, né? E muitas das vezes, né, nos últimos jogos, nós não entregamos o que a torcida queria ali dentro de campo. É claro que quando você está jogando dentro de casa e vai passando o tempo, você não consegue fazer o gol, né? Você não consegue estar performando bem, a torcida realmente ela tem o direito, né, de reclamar e tal, e eu acho que eles não estão reclamando, eles estão pedindo pra gente, né, jogar pra frente, e talvez isso acaba tendo um pouco de ansiedade da nossa parte ali dentro de campo, e aí as coisas não acontecem, fica um pouco dessa ansiedade, mas é coisa que a gente tem que trabalhar, e a gente sabe que essas coisas só saem com a vitória, né? Acredito que a gente conseguindo a vitória novamente, as coisas vai continuar fluindo, né? Eu acho que a gente não pode deixar de trabalhar, deixar de se dedicar, deixar de perder a convicção, né, do nosso trabalho, né, do nosso objetivo do ano. E é isso, eu tenho certeza que até o final nós vamos conseguir o nosso objetivo final, que para nós vai ser muito importante para o clube também. Ô Maguinho, você ficou 3 temporadas jogando no futebol japonês, né? E eu tô curioso para saber, porque o Gleger, que jogou na Coreia do Sul... trabalhei. Não joguei, né? Jogou, o que eu tô dizendo, foi treinador, né? Ah, tá. Foi treinador na Coreia do Sul. Sim. E o Gleger, para pedir comida no restaurante, levava um intérprete, porque não conseguia nem pedir comida. Às vezes não, né? Às vezes não, no começo sim, mas depois eu aprendi o nome das comidas lá, ué. Kimchi, bulgogi, né? Rinderó. Então saúde, tá, mas eu aprendi. Mas no começo foi difícil, hein? Posso fazer uma perguntinha rápida? Não, deixa ele responder como é que ele se virava lá no Japão, caramba. Você tá me tirando? Responde aí. E aí, Maguinho, lá no Japão, lá, como é que se virou? Então, cara, no meu primeiro ano, né, a gente foi a gente foi pro Kawasaki Frontale, né, era o atual campeão da G-League daquele momento, e os caras realmente davam estrutura pra gente, maravilhosa, né, tinha intérprete pra tudo, pra ir em restaurante, pra levar a família na escola, acompanhava a gente o tempo inteiro dentro de campo ali falando, então a adaptação foi muito rápida. Lógico que depois de tanto ouvir, né, algumas palavras, a gente vai aprendendo, né? Mas sem o tradutor ele acha que é fácil, ele acha que é fácil. Não é fácil. O que você aprendeu lá em japonês, a falar em japonês? Cara, tem bastante coisa, né? Arigato, com certeza. Arigato, bom dia, ohayou gozaimasu, né? Muitas coisas que a gente aprende, com certeza. Fome não passou, pelo menos? Não, de maneira nenhuma. Eu até, assim, quando eu cheguei lá, né, eu achei que a gente ia ter bastante dificuldade, porque eu sou casado, tenho 2 filhos, né,
E, cara, foi super fácil a adaptação, né? Um país realmente de primeiro mundo, né? A gente, claro que tem essa adaptação aí de você comprar tudo virtualmente, mas entregava a compra tudo em casa, às vezes não precisava nem de ir em supermercado. Então, realmente é só a questão de adaptação mesmo. E aprendeu a comer também? Sim, sim, com o hashi. Trouxe o hábito pro Brasil? É difícil no nosso país comer da maneira que eles comem lá, é bem diferente, né? Mas é lógico que a gente sempre pega alguma coisinha, né? Principalmente a comida japonesa, que eu particularmente não tinha tanta afinidade assim, né? Acho que hoje os meus filhos já pedem direto para ir pro japonês aí para comer. Bom, eu queria, mudando de culinária, que eu não sou muito expert no assunto, eu queria que você falasse um pouco, cara, daquele menino João Gabriel, que é uma grata revelação da Ponte, né, que joga na sua função, a função de origem do João é a lateral direito. E eu queria que você falasse um pouco do dia a dia desse menino, né, porque a gente percebe uma qualidade técnica nele, já teve algumas oportunidades, foi muito bem, mas eu queria que você falasse um pouco do dia a dia e se realmente é isso tudo que a galera fala aí, da qualidade técnica do jogador. O Grega, de fato, ele é um moleque com potencial muito grande, né? Eu chamo ele de moleque, eu já tenho 33 anos, né? E, cara, ele é assim, um lateral perfil europeu, né? Que ele é forte, ele tem muita força, muito vigor físico. E eu já falei pra ele várias vezes que eu tenho certeza, né? Que a carreira dele já vai decolar, né? Tenho certeza que a hora que ele tiver a oportunidade e tiver uma sequência, ele vai ter uma vida muito longa no futebol e brilhante. Vamos lá, Breno, mais uma pergunta ao Maguinho, nosso convidado especial de hoje. Ô Maguinho, o torcedor da Ponte Preta, muitas vezes, né, ele fica ressabiado até por essa situação desses últimos jogos, só que o time vem apresentando resultados até na tabela de classificação, porque até a penúltima rodada vocês estavam na liderança, né? Como é que você encara essa situação da Ponte na tabela de classificação? Por quê? Porque, como você mesmo disse agora há pouco, o futebol está muito equilibrado, os jogos da Série C estão muito equilibrados. E o que vocês conversam no dia a dia? Poxa, ó, tá tranquilo, a gente vai conseguir essa classificação, a gente vai conseguir o acesso. Como é que é o papo interno também de vocês, jogadores, comissão técnica? Cara, a gente tem uma cobrança internamente muito forte, né? Eu não sei se todos sabem, mas a gente tem reunião constantemente, jogadores, né? Principalmente o Valentim, né? Ele cobra a gente constantemente. E a gente tem que trabalhar por meta, né? A nossa primeira meta agora é a classificação, né? Primeiro objetivo nosso é a classificação. E depois a gente vai pensar, né, na fase final, né? E a gente sabe que o torcedor é fundamental nisso. Por isso que a gente valoriza muito, a gente sabe da história do clube, né? Nos momentos mais difíceis é o torcedor que esteve presente no clube. E eu tenho certeza que nesse momento eles estarão conosco também. A gente precisa muito deles. E a gente tem certeza que ele será o 12º jogador aí pro restante da temporada. E eu tenho certeza, independente da situação, eles vão estar conosco aí. Maguinho, a distância, eu quero voltar na primeira pergunta que fiz para você. A distância, me parece que a Ponte tem pouca paciência para jogar quando enfrenta times mais fechados. Essa é a primeira impressão. E no jogo último contra o ABC, eu percebi, depois que ele mudou o técnico, trocou os dois volantes, que ele ficou na beira do gramado, toda hora gesticulando para o posicionamento sem a bola desses dois volantes e dos meias acontecerem de maneira diferente. E eu acho que também esse é um dos problemas. Por isso que eu insisto, vocês também detectaram esse problema ou o problema é um outro em relação aos jogos dentro de casa? Sim, o professor inclusive já falou, né, essa ansiedade, né, e muitas das vezes a gente tem que ter esse equilíbrio também, né, porque se a gente se jogar de qualquer maneira desorganizado também, a gente pode tomar o gol, né. É claro que você tem que ter um ímpeto ali até o final de buscar o gol, mas se você tiver desorganizado, algum encaixe defensivo ali, você pode tomar um gol que acaba dificultando ainda mais o nosso trabalho, né? Agora, acredito sim, como você falou, a gente tem que ter paciência, principalmente no início do jogo ali, ter tranquilidade, mais tranquilidade no momento de definição, né? Inclusive nessa última partida, no primeiro tempo eu tive a oportunidade de atravessar uma bola pro Jekyll
atravessei a bola um pouco forte. Então esses detalhes que a gente tem que ajustar e procurar, né, melhorar e tentar fazer o gol, porque se a gente fizer o gol, fica mais fácil pra gente. Saindo na frente é outro jogo, entendeu? Traz a tranquilidade, mas Exato. assim, inclusive eu estava falando isso agora, sobre essa ansiedade ali no programa do nossa área lá do CH, na Rádio Bandeirantes. Mas, poxa vida, a gente pega, né, Maguinho? Você é um cara de 33 anos, né? O Elvis já está também acima dos 30, tem o Diogo Silva, né? E tem outros jogadores experientes no time, né? Então, você não acha que é o momento de você... Porque, assim, às vezes o treinador, e eu já fui treinador, eu sei como é que é, cara. Às vezes você determina alguma coisa, você fala, mas as coisas dentro do campo é totalmente diferente, né? E aí o próprio jogador, ele tem que se ajustar, claro, diante daquilo que foi determinado, daquilo que foi passado, mas um ajuste tem que ser feito ali na hora. Então, essa questão da parte emocional aí, da ansiedade, né? De ter um pouco mais de tranquilidade. Você estava falando de dar um passe, de arriscar um chute, de arriscar um drible, né? De não ter medo de errar. Isso aí não teria que ter uma certa tranquilidade dentro do elenco, até porque é um elenco experiente? Ah, com certeza. Individualmente falando, Exato. Sim, mas infelizmente você não consegue controlar todos, né? Exatamente. Claro que é difícil individualmente, a gente sabe que a gente tem que ter tranquilidade, né, para fazer, mas eu acredito também que o ímpeto às vezes de querer fazer o gol, né, de poxa, de dar pra gente, a gente sente que o jogo tá pra gente, a gente vai pra cima, não dá, a gente vai, eu acho que é isso, passa muito por isso, aquela excesso de vontade que às vezes atrapalha. E eu acho que passa um pouco por isso aí, esse excesso de vontade. E eu concordo com você colocou que o Valentim é um treinador muito tático, e essa informação que a gente tem, e a impressão que a gente tem é que se preocupa muito com a parte tática. Você acha que o grupo, de alguma maneira, neste momento no Campeonato Brasileiro, está tendo um problema de compreensão? O treinador quer uma coisa e o elenco acaba não correspondendo? Você tem essa impressão ou não? Não, de maneira nenhuma. São os mesmos treinador e o mesmo jogador. Sim. Claro que às vezes, né, ele pede uma coisa, a gente não consegue fazer 100%, às vezes está num dia ruim, né? As coisas não encaixam, né? Mas é o mesmo treinador do Paulistão e os mesmos jogadores, então eu não tenho essa impressão não. A gente procura acertar, às vezes a gente não acerta, né? Mas o trabalho ele é feito, ele é um trabalho sério, o professor procura passar todos os detalhes pra gente e às vezes as coisas não encaixam e é normal. E como eu falei, é difícil você manter uma regularidade grande no campeonato de pontos corridos. Essa oscilação ela realmente pode vir, mas a gente vai dar a volta por cima, eu tenho certeza, e vamos conseguir essa vitória e a nossa classificação, que é o nosso primeiro objetivo. Eu tenho falado muito isso, né? Às vezes, até às vezes criticado pelas redes sociais aí a galera, porque a gente está discutindo uma situação de um time que estava até ontem estava na liderança, que empatou um jogo em casa, que perdeu a liderança, está em segundo lugar, e que seu primeiro objetivo, como disse o Maguinho, e é verdade, que é a classificação. Pô, o time está tirando o pedido com muita tranquilidade. Hoje a Ponte é segunda colocada na competição, né? Então eu acho que às vezes é uma certa cobrança excessiva, claro, porque o torcedor está chateado, está magoado, né? O time está numa Série C de Campeonato Brasileiro, mas pô, é só pegar a campanha, né, da Ponte no Campeonato Paulista, foi a quarta melhor campanha, e pegar a campanha agora na Série C. Para mim, é claro que o que o Meguinho está falando é verdade. Isso acontece. O time não vai ganhar tudo, não vai ganhar todos os jogos, não vai chegar, por exemplo, aquele jogo lá contra o Confiança, que a Ponte saiu perdendo, de repente vem no segundo tempo, vai lá e atropela a Confiança e ganha o jogo fora de casa. Não vai ser todos os jogos que vai acontecer daquela forma, ou um jogo dentro de casa, e também não vai ser todos os jogos que a Ponte vai perder em casa, como tem acontecido, e não consegue ganhar. Então eu acho, viu, Maguinho, às vezes eu tomo muita pancada assim nas redes sociais também, porque os caras, Greg, você tá puxando o saco, já levei até a fama porque você é amigo do treinador, por isso que você não cobra. Mas, gente, eu sou amigo do treinador, sim, e de muitos anos atrás, né? Mas a gente fala aqui o que jogou com ele. Joguei com o Alberto Valentim, é meu amigo mesmo. Mas assim, não é por isso que eu vou deixar de criticar ou também de elogiar na hora que tem que ser elogiado. Mas a Ponte hoje, gente, ela é segunda colocada. Eu tô falando alguma bobagem. Essas oscilações acontecem no campeonato. E deu uma oscilada. Com todos os times. Com todos os times, exatamente. Olha o Ituano. Você lembra aquela partida? Ponte e Ituano tava ali. Quem ganhar vira líder. Quem ganhar vira líder. O Ituano já tá lá embaixo.
Já tá, acho que em 7º ou 8º. E a Ponte tá lá mantendo a regularidade. Então, gente, acontece essas coisas aí, tá? Ô Maguinho, essa posição de lateral direito, aliás, as duas laterais, né? Uma posição carente não só no futebol brasileiro, mas no mundo. Fala pra gente quem que você se inspirou, né, para ser lateral direito, e da atualidade, qual é o melhor lateral existente, se quiser falar do Brasil ou de maneira geral do mundo, qual é o melhor lateral da atualidade? Primeiro, acho que o melhor lateral da atualidade é o Hakimi, né? Tem feito aí, jogos impressionantes, né? E a minha inspiração como atleta sempre foi o Daniel Alves, né? Pela qualidade que ele tinha de atacar, né? Ofensividade. E eu acho que o futebol brasileiro tá carente de lateral, porque nós de origem, assim, desde que eu me entendo com futebol, né? Os laterais tinham que apoiar muito antigamente. E hoje em dia, talvez se você pegar um lateral que apoia muito, mas toma a bola nas costas, ele já não presta mais. Então hoje muito treinador prefere um lateral equilibrado, um lateral que faça ali um terceiro zagueiro, entendeu? Então acho que isso também mudou de algum tempo pra cá. Então acho que por isso que já não se faz mais lateral que tem aquela qualidade de chegar no fundo toda hora e dar cruzamento, fazer gol, porque muitas das vezes você tem que dar equilíbrio defensivo, porque hoje tem os pontas, né, que tem essa função ali de estar dando assistência, estar cruzando. Então, e o Hakimi marcou o gol ontem. Exatamente. Você viu o gol dele ou não? Fez um belo gol, e ele tem muito vigor físico também. Ele é muito, pra mim, hoje é o melhor da atualidade. Tem alguma coisa nele que você se identifica, que você acha que no seu futebol também existe? Cara, eu acho que talvez a intensidade, né? Eu tenho bastante intensidade, mas ele tem muito mais refino na última parte do terço. Eu acho que isso tem feito a diferença aí na carreira dele, né? Quando ele chega ali na frente, ele tem criado muitas boas chances para a equipe dele, então acho que isso tem... E para finalizar, o que é que você mais gosta em Campinas, nas suas horas de folga, que não são muitas, né? Verdade. Trabalhar bastante. Mas o que você gosta mais de fazer em Campinas? Cara, eu vou ser bem sincero, já tem um tempinho que eu já cheguei aqui. Eu não sou muito de sair assim para dentro da cidade de Campinas. Sempre quando eu tenho folga, eu gosto de pegar minha família, ir para um chalé, um lugar mais tranquilo para descansar, né? E aí eu já fui para Monte Verde algumas vezes, alguns lugares aí no interior. Eu gosto mais de tranquilidade, vamos dizer assim. Valeu, Maguinho, muito obrigado pela sua participação, muito sucesso aí na sequência da sua carreira, e tomara que você retorne aqui aí já com ou o título ou o acesso. O mais importante é o acesso, mas também um troféu aí de Série C. Não pode ser descartado, não. O Gleger foi campeão da Série C e levantou a taça com a equipe do Bragantino, o antigo Bragantino. Antigo Bragantino. Que ano foi? 2007. 2007. 2007. É isso aí. É isso aí. Então, 2007, é isso aí. Então, troféu é troféu, título é título. Tomara que você volte aqui com o título da Série C. Exatamente. Eu que agradeço, né, pela oportunidade de estar podendo falar um pouco da minha trajetória, né, do nosso clube, do nosso dia a dia, né, como você falou, isso é muito importante, né, que às vezes chega lá sempre as mesmas perguntas, talvez as mesmas respostas, né, então... eu que agradeço, né? Não é fácil também, que a gente fica um pouco nervoso. Magui fala muito bem, recebeu legal. Mas eu agradeço vocês aí pelo convite, e como você falou, espero sim estar podendo estar aqui comemorando, né? Principalmente primeiro o acesso, né? E por que não? O título, né? Que é muito importante para nós e para o clube também. E agradecer ao Paulo Santana, que é o chefe da comunicação da Ponte, que viabilizou a vinda do Maguinho. Paulinho Santana, eu conheço o Paulo Santana desde os anos 9 antes de Cristo. Ele já cobriu lá, né, com o repórter, a Santa Ceia. Foi, com certeza. Pô, sacanagem, pô, tô brincando com ele, porque a gente é amigo há muito tempo.